As Casas Barqui apresentam No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, grande orquestra e coro tupi. Eu vou, com que roupa que eu vou? Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Barqui, em 2 endereços: Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gainley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante. Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Voltamos a narrar aqui episódios ocorridos no Tempo de Noel Rosa. E ao fazê-lo, agradecemos mais uma vez a quantos nos têm auxiliado nessa tarefa, procurando-nos para contar fatos verídicos relacionados com o filósofo do samba. É nosso propósito relatar somente fatos verídicos nesta série de programas. E para isso contamos com o auxílio de diversas pessoas inteiramente insuspeitas, como sejam o irmão de Noel, Hélio Rosa, e outras pessoas parentes de Noel, e ainda com o nosso próprio conhecimento do assunto, de vez que fomos amigos bem chegados do grande compositor. Aqui contamos, pois, a verdadeira história de Noel Rosa. Vamos dar uma voltinha no passado, ouvintes. Vamos recuar à época anterior ao Tempo de Noel Rosa. Naquela época, a Rua do Vidor era um ponto dos elegantes. Ali desfilavam as senhoras espartilhadas e os homens, com seus coletes e bengalas, paravam na esquina da Simpatia. Passou o tempo, a moda se transformou, mas a esquina da Simpatia continua sendo um ponto de elegância, porque ali existe agora uma das Casas Barqui. Para homens, os melhores tecidos nacionais e estrangeiros e importatriz na Inglaterra. Para senhoras, além de bonitos tecidos lisos e estampados em linhos estrangeiros, uma completa secção de cama e mesa. Casa da Simpatia, Avenida 100, esquina de Ouvidor. E também Rua 7 de Setembro 72, edifício Gainley. Já soubemos no programa passado do imenso sucesso que fez o samba na Pabuna, logo que surgiu em fins de 1929, gravado pelo Bando de Tangará. Deu-se até com ele um caso que prova o grau de preferência do povo pela original batucada. Em 1930, a Casa Edson realizou no Teatro Lírico, onde é hoje aquele imenso ponto de estacionamento de automóveis no Largo da Carioca, o primeiro e o mais célebre de seus concursos de música carnavalesca. A ele concorriam centenas de compositores visando o magnífico prêmio de 5 contos que a Casa Edson oferecia. As músicas entregues com antecedência eram submetidas a um júri severo, e só as 5 consideradas realmente boas eram levadas à apreciação do povo, que dava então sua última palavra sobre o assunto. Essa palavra se manifestava em grandioso espetáculo que tinha lugar no Teatro Lírico, que era então franqueado ao público. O primeiro daqueles espetáculos, como disse, se realizou a 18 de janeiro de 1930. A casa estava repleta. As 5 músicas foram apresentadas uma a uma. Por fim, apuradas as cédulas e proclamada a vencedora, no momento em que a premiada ia mais uma vez ser executada no palco, a plateia prorrompeu em brados espontaneamente a pedir a música que a todos empolgava então. Na Pabuna! O samba, porém, não pertencia ao concurso. E foi necessária então toda a energia do maestro Souto para que fosse executada a música anunciada e o espetáculo prosseguisse normalmente. E sabem vocês que música era aquela premiada no grande concurso carnavalesco da Casa Edson de 1930? Nada mais, nada menos que a celebérrima Danella,
marcha com que Ari Barroso concorria ao certame e com cujo prêmio ele conseguiu realizar o seu casamento. Esta mulher há muito tempo me provoca, dá nela, é mentirosa, fala mais que patachoca, dá nela. Na Pavuna, portanto, como dizíamos, conseguiu pela sua originalidade despertar um entusiasmo sem limites. Daí o fato de ter sido imediatamente tantos de seus imitadores, não só de sua apresentação em discos, como do tema que explorava, isto é, o elogio a um subúrbio. Até então os bairros e os subúrbios não eram assuntos que preocupassem os compositores. O Na Pavuna, porém, veio indicar aquele novo filão poético. Daí o elevado número de imitadores que logo surgiram, tentando levantar as simpatias do povo para outros recantos do Rio. Poucos dias depois de ter sido lançado, já o Na Pavuna se via às voltas com alguns concorrentes sonoros que porfiavam em levar para outros bairros as glórias da popularidade maior. Citemos, entre eles, o samba que se referia ao Salgueiro, morro célebre na história da música popular carioca. Lá no Salgueiro, veio a polícia e levou no tintureiro. Tava no samba, lá no Salgueiro, veio a polícia e levou no tintureiro. Citemos ainda o samba intitulado Na Aldeia, que parodiava o samba de Homero Dornelas e meu, se não exatamente na forma musical, pelo menos no assunto explorado em seus versos, que constituíam como que uma resposta ao tema exposto por nós pelo Na Pavuna. Na aldeia, tem gente feia, mas vestida bem no pé. O povo da aldeia, a macumba não receia, porque também conhece o candomblé. Entre todos os sambas que tiveram como ponto de partida o Na Pavuna, não podemos esquecer aquele que, sem dúvida nenhuma, foi o melhor sob o ponto de vista de melodia e de apresentação em discos. O No Grajaú, de José Francisco de Freitas e Dan Mário Carneiro, samba que de certo andará na memória de todos vocês. No Grajaú, iaiá, no Grajaú, turma do samba, lá é bamba pra chuchu. No Grajaú, iaiá, no Grajaú, turma do samba, lá é bamba pra chuchu. De todos, porém, o mais lamentável, pela ridícula cópia que constituía, foi o que se intitulou Na Gamboa, cuja melodia em nada quase se diferenciava do Na Pavuna, e cujos versos nada mais eram que vergonhoso decalque daqueles em que o autor se inspirara. E, como se não bastasse, na gravação daquele samba, feito em disco Columbia 5169B, eram usados os mesmos recursos de percussão usados no Na Pavuna, até mesmo o característico bum bum bum, que tanto sabor dava ao nosso samba. Na Gamboa, tem um samba que só entra gente boa. Na Gamboa, tem um samba que só entra gente boa. Era assim mesmo, ouvintes. Vocês não deixem de fazer reparo especial no fato de cada uma dessas produções fazer sempre menção ao samba, ou ao batuque, etc. São coisas que nelas figuram sempre como uma das atrações de cada bairro ou subúrbio que ali se elogiava. Assim, no primeiro delas, no Salgueiro, lá estava no samba, lá no Sargueiro. Na segunda, no Na Aldeia, a referência mais clara lá está na segunda parte, quando anuncia: na aldeia, quando o samba está formado. Na terceira, no Grajaú, o estribilho declara: no Grajaú, iaiá, no Grajaú, turma do samba, lá é bamba pra chuchu. No Grajaú, iaiá, no Grajaú, turma do samba, lá é bamba pra chuchu. Na quarta, no famigerado, na Gamboa, lá está também no estribilho, e no mesmo ponto do estribilho do Na Pavuna, a referência ao samba. Na Gamboa,
que só entra gente boa. Na Gamboa, tem um samba que só entra gente boa. Até a má construção gramatical foi conservada aí, ouvintes. Daí em diante, até o carnaval seguinte, o filão foi fartamente explorado pelos compositores. O assunto samba, batuque, batucada andou na ordem do dia. Abre-se aqui agora um parênteses para que se diga que daí surgiu o assunto morro nos sambas, que automaticamente descambou para malandro, malandragem, que marcou época na música popular carioca e deu origem às célebres camisas de malandro. Bem, mas isto é outro assunto. Tão célebre quanto as famosas camisas de malandro, já se tornou o percal aristocrata, que as casas Baraqui estão oferecendo por apenas 68 cruzeiros o metro. É o ideal para sua roupa de cama. Veja a largura, 2,20 metros, e compare a qualidade. A senhora verá que o percal aristocrata é mais econômico, muito mais durável e tão fino que parece linho. Visite a Casa Baraqui da esquina da Simpatia e conheça na sua secção de cama e mesa artigos maravilhosos. Jogos de linho bordados para cama e mesa, linhos belgas e irlandeses estampados e em cores originais, entre outras ofertas sensacionais, estão à sua disposição, minha senhora, na secção de cama e mesa da Casa Baraqui da esquina da Simpatia, Avenida 100, esquina de Ouvidor. E também na Casa Baraqui, a Rua 7 de Setembro, 72, edifício Genley. Em 1931, várias produções carnavalescas tentavam a preferência do povo, explorando aqueles que eram os assuntos da moda em música: o samba, o batuque, os morros ou subúrbios. Eram eles, vamos por ordem. Primeiro, o batente, que era da minha autoria. Queria te ver no batente, sambando com a gente, do Morro do Salgueiro. Queria te ver sem orgulho, fazendo barulho, batendo pandeiro. Queria te ver no batente, sambando com a gente, no Morro do Salgueiro. Queria te ver sem orgulho, fazendo barulho, batendo pandeiro. Havia ainda o batuque no Salgueiro, que era do mesmo Homero Dornelas, que aliás em samba se assinava sempre como Candoca da Anunciação. Batuque no Salgueiro tinha seus versos assim: em Madureira, Oswaldo Cruz e na Mangueira, tem gente boa no batuque e na rasteira. Mas ainda do próprio Dornelas, do próprio Candoca da Anunciação, havia um outro que se chamava Madureira, samba no qual ele tentava levar para outros subúrbios a mesma fama que já fizera levar para a Pavuna. Era assim o Madureira: sou de Madureira, meu bem, zona aqui da samba também. Dona Clara Irajá formam a trinca do lugar, da central é a bamba, é a primeira. E até ouvintes, até mesmo Eduardo Soto, que desde 1927 não se aventurava no carnaval, até mesmo Soto voltou então à atividade com uma produção na qual, aliás, repetia um engano de classificação semelhante ao que praticara em 1920, quando lançara impressa sob a designação de samba a sua famosa marcha, Pois Não. Sim, ouvintes, por um erro inexplicável, aquela marchinha, Pois Não, foi editada como samba. Lembram-se dela? Levanta o pé, esconde a mão, eu quero ver se tu gosta de mim ou não. E quando eu, o coração, eu quero ver se tu não gostas não. Em 1931, portanto, como dizíamos, na intenção de lançar um legítimo samba, intenção que se definiu imediatamente pelo título que a música tomou, de título de Batucada, Soto apresentava então outra peça que tanto se popularizou também na gravação do Bando de Tangarás. Nós temos mesmo do amor. Nós temos mesmo do amor.
E essa batucada, ouvintes, em propriedade flagrante entre o título e o ritmo, era marcha, como dissemos, e não samba. Mas toda essa digressão foi somente para fazer com que vocês compreendessem as influências que determinaram os rumos dos trabalhos de Noel Rosa após sua fase inicial das toadas e emboladas sertanejas. O samba tornou-se então logo uma de suas grandes preocupações, e disso qualquer um terá a prova examinando suas produções, onde se pode verificar que num terço delas lá estão o samba, a batucada, os instrumentos de batuque, etc. Mas disso falaremos especialmente em outro programa desta série. Há muito que falar nesta série de programas de Noel. O primeiro samba propriamente, hein? O primeiro samba de Noel gira em torno do tema pelo qual o compositor se apaixonou. Essa primeira composição foi o célebre Com Que Roupa, que já fez nascer em torno de sua origem as versões mais disparatadas. A mais difundida é a que, pelo exame dos versos, ocorreu instintivamente a algum apressado historiador, afoito em sua dedução inconsistente. Foi aquela versão que deu Noel como autor da gíria. Mas vamos contar esta versão. Não merece fé. A versão dizia que Noel, muito garoto ainda, teve suas saídas noturnas impedidas pelo pai. Receosa de uma desobediência do filho, sua mãe, Dona Marta, escondeu suas roupas num armário. O menino fingiu resignar-se e aguardou que todos se recolhessem naquela noite. E depois, sem ser pressentido, vestiu uma das calças do pai, muito mais alta do que ele, e assim saiu para a rua. No dia seguinte, Dona Marta, sabendo do caso, escondeu então não só as roupas do filho, como também as do marido. Mas Noel, teimoso, resolveu sair assim mesmo. Os companheiros que esperavam na rua, ao verem seu vulto atrás das grades do jardim de sua casa, teriam insistido para que ele saísse. E ele então, mostrando-lhes como se achava, isto é, inteiramente nu, teria perguntado com muito espírito: Com que roupa? A versão é realmente engenhosa. Mas só isso, porque é integralmente inverídica e não resiste à menor lógica. É que quando Noel apresentou seu samba, toda a Vila Isabel já usava a expressão com que roupa. Deu-se depois com ela o fenômeno inverso ao que sucedera com outra expressão popular surgida em princípio de 27, a gíria vai quebrar. Essa, apesar de ter inspirado umas 10 músicas diferentes, continuou a ter sua vida à parte, sem que qualquer daquelas composições a sobrepujasse ou mesmo a absorvesse. Com que roupa, porém, deu-se exatamente o contrário. O samba, com seu sucesso imediato, absorveu completamente a gíria, que passou a constar como tendo surgido dele, samba. A expressão popular, até então restrita a um bairro, espalhou-se por toda a parte, criando a impressão de ter nascido com o samba que a empregava. Há, porém, ouvintes, além de tudo isto, outro argumento decisivo que destrói aquela lenda. Quem conheceu os pais de Noel, o gênio pacato e bonachão de seu pai e a extrema condescendência de sua mãe, sabe que não eram criaturas para prender um filho contra sua vontade e que, em hipótese alguma, fariam resistência a qualquer inclinação que um filho manifestasse. Além disso, quando Noel escreveu o Com Que Roupa, ouçam bem, já não era mais garoto a quem se escondessem as roupas, era quase maior, tinha 20 anos de idade. Composto o samba Com Que Roupa, Noel, que como todos nós não sabia uma só nota de música, levou-o para o nosso já citado amigo Homero Dornelas, que então escrevia partes de piano para a Casa Vieira Machado, na Rua do Ouvidor 179. E ali, na casa do Dornelas, começou Noel a cantarolar a melodia. Agora vou mudar minha conduta. Dornelas ouviu o samba e teve uma estranheza. Espera aí, canta isso de novo. Agora vou mudar minha conduta. Como é esse negócio? Agora vou mudar minha conduta. Mas esse samba é teu? Eu compus esse samba há poucos dias. Não, Noel. Este samba não pode ser escrito. Mas Por quê? Você não está vendo logo? Não, o que é? Canta aí de novo essa frase. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou tocar isso mesmo que você cantou, mas com outro ritmo. E você vai descobrir logo o que é isso. É mesmo, é o hino nacional.
E eu nem tinha reparado. E agora? Muito simples. Inverte-se o movimento das notas e a melodia muda completamente de aspecto. Quer ver? Olha, em vez de começar em baixo assim, começamos em cima, assim. Muito bom, excelente, Dornella. E assim, graças à colaboração de Homero Dornelas, Noel Rosa deixou de praticar um plágio inconsciente que teria talvez diminuído o valor de sua grande composição e, quem sabe, restringido o imenso sucesso que o samba fez, um dos maiores já registrados na música popular brasileira. Com Que Roupa foi gravado pelo próprio Noel, e sua gravação é uma das melhores provas de que o sucesso de uma música não depende, como querem muitos erradamente, da grandiosidade de sua apresentação em discos. Não se diga que tal coisa não tem a menor importância também. Tem, mas uns 10 ou 20% somente. 80 ou 90% do sucesso de uma música depende de seu próprio valor, de sua qualidade intrínseca, como melodia e como verso, e não de artifícios orquestrais e simplesmente auxiliares. O Com Que Roupa é um exemplo. Noel não era cantor que se pudesse dizer dos melhores, mas nem por isso, e nem a pobreza da orquestração do Com Que Roupa em discos, gravado com um simples violão apenas e um cavaquinho, impediram seu estrondoso sucesso. Vale a pena, por isso, ouvir-se esta gravação histórica. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Até então, como podem ter notado por toda essa exposição que vimos fazendo, a vila não constituía motivo de inspiração para o músico, o poeta e o cantor. As loas que outros sambas entoavam a outros subúrbios, bairros e morros, primeiro criaram em seu espírito uma marcante afeição por tudo aquilo que não fosse o centro da cidade. Antes de amar a vila, seu bairro, Noel foi um apaixonado de todos os subúrbios. E essa dedicação lá ficou em um samba memorável, quase desconhecido hoje em dia, mas que foi uma das mais sentidas de suas produções, porque elogiava o subúrbio. Chamava-se o samba Voltaste, e vai aqui ser lembrado pela grande intérprete de Noel, que é Aracide Almeida. Peço a especial atenção dos ouvintes para a beleza de sua melodia e para o enorme pitoresco de seus versos. Voltaste novamente pro subúrbio, vai haver muito distúrbio, vai fechar o botequim. Voltaste e o despeito te acompanha e te guia na campanha que tu fazes contra mim. O guarda que apitava ressonando anda alerta envergando o seu capote de lã. Voltaste para fabricar defunto, para fornecer assunto aos diários da manhã. Voltaste pra mostrar
mostrar ao nosso povo que não há nada de novo lá no centro da cidade. Voltaste demonstrando claramente que o subúrbio é ambiente de completa liberdade. Voltaste, mas falhou o teu projeto. Não te dou o meu afeto. Quando quero, eu sou ruim. Voltaste, confessando sem vaidade que a tua liberdade é viver bem presa a mim. Voltaste novamente pro subúrbio, vai haver muito distúrbio, vai fechar o botequim. Voltaste e o despeito te acompanha e te guia na campanha que tu fazes contra mim. O guarda que apitava ressonando anda alerta envergando o seu capote de lã. Voltaste para fabricar defunto, para fornecer assunto aos diários da manhã. Você escolhe o tecido. Sárgia, casimira, tropical ou fresco, liso ou listado, na cor que mais lhe agradar. Manda separar um corte de 2,80 metros. E depois, você paga por tudo apenas 500 cruzeiros. Sim, ouvintes, esta é uma oferta excepcional das Casas Barqui. Por apenas 500 cruzeiros, você compra agora um corte de tecido que mais lhe agradar, entre as lindas e variadas padronagens em casimiras, tropicais, frescos, sárgias, todos de primeira qualidade feitos em fio estrangeiro. Uma oportunidade destas só vendo-os, você pode acreditar. Assim, visite amanhã mesmo qualquer uma das Casas Barqui, Avenida 100, esquina de Ouvidor, e 7 de setembro, 72, edifício Genley. E lembre-se, quem compara os preços daqui e dali, acaba comprando nas Casas Barqui. Tomaram parte na audição desta noite Aracide Almeida, o Coro Tupi de Erasmo, Orquestra Carioca Tupi sob a direção de Carioca, Regional de Cláudio Honor Cruz. Na parte radioteatral tivemos Afonso Ares e Orlando Drummond. Onde roupa, eu vou, onde roupa eu vou. A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das Casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente, revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.